Ok, então nesse vídeo vamos falar sobre o vetor gradiente, tá ok? Conhecido também como apenas gradiente, pessoal. E eu trouxe aqui para explicar, né, a ideia meio geométrica do vetor gradiente. Eu trouxe aqui uma superfície que é bem simples entendermos o que significa, né, geometricamente falando, o vetor gradiente, tá ok? Você já deve ter visto aqui, desculpem, você já deve ter visto aqui, temos também a fórmula da derivada direcional, né? Por quê? Porque a derivada direcional está intimamente ligado, né, a um vetor gradiente. Você já vai ver por quê. Essa superfície aqui, que seria z igual a y, imagine aqui, como eu não sou muito bom de perspectiva, eu vou explicar como seria. Imagine uma tábua, né, que está no plano xy e colocássemos, por exemplo, um peso aqui desse lado, né? Essa tábua iria se inclinar, ou seja, ela estaria inclinando, né, ou subindo aqui no sentido positivo do eixo x. Então esse plano, essa superfície, né, que seria um plano, ele está inclinado, né, podemos dizer assim, ele está inclinado na direção positiva do eixo x, tá ok? Beleza. Então, vamos fazer uma pequena analogia para entender a ideia do vetor gradiente. Imagine que você estivesse andando aqui de bicicleta nesse plano, ok? Então, não leve muito em consideração esse meu desenho aqui, ok? Então, imagine que você estivesse andando aqui na direção do eixo x, na direção positiva do eixo x, ok, pessoal? Então, você estaria subindo, ok? Então, você estaria subindo nessa direção. Beleza. Então, isso aqui foi apenas para você entender como é que está a nossa superfície. A gente já vai voltar no na nossa bicicleta aqui, tá ok? Outra coisa, vimos na aula passada, né, sobre derivadas direcionais, que para eu encontrar a derivada direcional de uma função numa determinada direção, né, e essa direção é dada por um vetor, que a gente chama aqui de u, tem as componentes a e b. Então, para encontrar essa derivada, isso aqui nada mais é que a derivada parcial na direção x, multiplicado pela primeira componente do vetor, somado com a derivada parcial na direção y, que isso, claro, está multiplicando pela segunda componente do vetor que nos dá a direção. Só que a gente pode reescrever essa fórmula da derivada direcional da seguinte maneira. E você vai ver que derivada direcional e vetor gradiente andam juntos. Olhem só, vamos reescrever essa fórmula aqui. Então, a derivada da função, né, a derivada direcional da função, ela pode ser escrita como produto de dois vetores, né, o produto escalar de dois vetores. Onde o primeiro vetor vai ser exatamente com as componentes da derivada parcial da função na direção x, e a segunda componente seria a derivada parcial na direção y. Então, aqui estaria o nosso primeiro vetor, tá ok? Isso aqui multiplicado pelo segundo vetor, que seria exatamente o nosso vetor u, tá ok, pessoal? Então, a gente pode representar os vetores, né, como estar aqui. Você pode pegar também, eu vou descer um pouco aqui, você também pode, só para relembrar aqui, você também pode pegar alguns problemas onde o vetor ele vai estar escrito da seguinte maneira. Então, imagine aqui o plano xy, tá ok? Imagine o plano xy. Você deve concordar comigo, lembrando das aulas de geometria analítica, que o vetor unitário, né, que está na direção x, seria aquele vetor que chamamos de i, certo? O vetor i que tem as componentes 1 e 0. Em contrapartida, o vetor unitário que está aqui na direção do eixo y seria o vetor unitário, que chamamos de j, lembram que tem um chapéuzinho aqui? Isso aqui nada mais é que 0 e 1. Então, deixa eu sair um pouco aqui, vai ficar um pouco apertado. Então, aqui estaria o nosso vetor j, que tem as componentes 0 e 1. Beleza. Se quiséssemos, por exemplo, representar, pegar aqui um vetor qualquer, vamos pegar aqui um vetor que tem as componentes, vamos chamar aqui esse vetor de 4, isso, 4 e 3. Então, essa é uma forma de representar o nosso vetor. Só que a gente poderia também representar esse vetor da seguinte maneira. Vamos multiplicar 4, pois aqui é do eixo x, certo? Então, a direção do eixo x. Então, vamos multiplicar por 4 vezes o nosso vetor unitário na direção do eixo x. Como ele é positivo, então estaria aqui. Então, esse vetor, né, 4, esse vetor 4, ele teria mais ou menos essa
esse tamanho aqui, certo? Então esse vetor aqui seria o nosso 4i. Beleza. E o nosso outro vetor, que seria o nosso 3 aqui, né? O nosso segundo componente, ele teria um tamanho um pouco menor, né? Então ele teria um tamanho 3i. Beleza. Aprendendo, né, um pouco, ou relembrando um pouco a aula de geometria analítica, sabemos que a soma desses dois vetores nos dá um vetor mais ou menos assim. O ponto ficou um pouco distante, mas você vai entender, né? E esse vetor aqui nada mais é que a soma dos dois vetores, ou seja, teríamos aqui 4i mais 3j, né? Eu acabei colocando o i aqui também, mas seria 3j. Então perceba que eu posso representar um vetor dessa maneira aqui, tá? Como também dessa maneira. Então, não fiquem com medo se tiver escrito dessa maneira, pois os dois vetores representam a mesma coisa. Beleza. Então, voltando aqui na nossa explicação, temos, né? Então, percebam que estamos representando o vetor como o nosso U aqui, né? Então, a gente está representando da seguinte maneira, dessa maneira exata, como está aqui no nosso exemplo falado. Então, voltando aqui, para a gente não perder muito foco, eu já adianto para vocês que a derivada direcional também é o produto, né, produto escalar entre dois vetores. Só que o primeiro vetor, e eu já adianto para vocês, seria o nosso vetor gradiente, que é representado por esse delta invertido, né, conhecido como del ou também nabla, tá ok? E esse nosso segundo vetor aqui seria o nosso vetor u, que dava a direção da nossa derivada direcional. Beleza, só que a gente tem um produto escalar aqui entre dois vetores e sabemos, relembrando as aulas de geometria analítica, que o produto escalar entre dois vetores nada mais é que o módulo, né, do primeiro vetor, ok? Seria o nosso gradiente, multiplicado pelo módulo do segundo vetor. Isso aqui, é claro, multiplicado pelo cosseno formado entre os nossos vetores. Isso eu digo para vocês o seguinte, para a gente entender esse cosseno aqui, eu vou explicar o seguinte. Imagine um vetor que esse vetor U estivesse aqui, certo? Estivesse dando a direção que você iria andar, tá ok? A direção para onde você estaria indo. Então, esse aqui seria o nosso vetor U, que é dado pelas componentes A e B. Outro fato interessante, é isso que você vai entender, a importância do vetor gradiente, é que, imagine você na sua bicicleta aqui, você pode andar para diversas direções, pode andar aqui em direção ao vetor U, né? Pode andar no sentido oposto aqui, né? Pode andar um pouco descendo a nossa rampa aqui, né? Ou pode andar em outras infinitas direções. Só que o vetor gradiente, ela nos dá, né, ou ele nos dá exatamente a direção onde vamos cansar mais. Exatamente isso. Com sua bicicleta, se você sabe para onde está apontando o vetor gradiente, você vai pegar um trajeto diferente. Por quê? Porque o vetor gradiente nos dá exatamente a taxa de inclinação maior, ou seja, onde a inclinação naquele determinado ponto, né, em volta daquele ponto, é maior. Tá ok, pessoal? Então, se você sabe calcular o vetor gradiente, você sabe, né, para onde a nossa superfície cresce mais rápido, né, ao redor daquele ponto. Tá ok? Essa é a importância do vetor gradiente. E eu coloquei essa superfície aqui porque é simples entender, é fácil entender que exatamente nessa direção dessa pequena seta aqui está o nosso vetor gradiente, né? Então, na direção do eixo y é onde a nossa inclinação é maior, a nossa taxa de variação é maior, tá ok? Só que existe uma outra direção aqui, que seria a direção do nosso vetor u, como é dado aqui. Então, perceba que entre esses dois vetores existe um ângulo, tá ok? Beleza, isso aqui é bem interessante entendermos. Olha só, o nosso vetor gradiente multiplicado por u dá exatamente a nossa derivada direcional. Só que o nosso vetor unitário, a gente sabe que ele vale 1, certo? O módulo do vetor unitário é igual a 1. E então o que vai influenciar o nosso gradiente é exatamente o cosseno do ângulo formado entre o vetor gradiente e o vetor da
que está né, sendo dado como direção. Ou seja, perceba que o cosseno, sabemos que o cosseno do ângulo ele está variando, né, ele fica variando entre -1 e 1. Então, a nossa derivada direcional, ela vai ter um produto que é máximo, certo? Ela vai ter um produto que é máximo quando o cosseno do ângulo for igual a 1. Porque aqui já é 1, então vamos ter a derivada, o vetor gradiente, né, o módulo do vetor gradiente, multiplicado por 1. Então, a nossa derivada direcional, vamos colocar aqui, a nossa derivada direcional, certo? Que é igual ao produto escalar do vetor gradiente pelo vetor que nos dá a direção, ela vai ser máxima quando o módulo, né, do vetor gradiente for multiplicado por 1. E quando é que o cosseno vai ser 1? Quando esse ângulo aqui for 0, certo? Ou seja, quer dizer que quando o nosso vetor que está sendo dada a direção tiver a mesma direção que o vetor gradiente, ou seja, estiver formando um ângulo que é igual a 0, se ele estiver nessa direção aqui, quer dizer que a nossa derivada direcional terá uma taxa de variação máxima. Tá ok, pessoal? Então, nessa direção aqui você vai estar subindo e você vai cansar mais. Em contrapartida, né, se o cosseno do ângulo for -1, então teremos um valor mínimo. Quer dizer que quando esse ângulo aqui é igual a 180 graus, e é fácil de visualizar aqui com a nossa bicicleta, né? Ou seja, se para cá você está cansando mais, para cá você, né? Ou seja, se você dá meia volta, você vai ter um decidão, né? Você vai relaxar mais. Tá ok, pessoal? Ou seja, a nossa derivada ou o nosso vetor gradiente aqui, né? Ele será igual, vamos colocar aqui, a nossa derivada direcional, né? Ela vai ser igual a menos o módulo do vetor gradiente, tá ok? Ou seja, seria multiplicado por -1. Olha só que maravilha, né? Na próxima aula a gente vai trazer um problema, tá ok? Um probleminha. Aliás, a gente poderia até fazer aqui, ó. Vamos tentar fazer um pouco meio apertado aqui, ó. Vamos encontrar, por exemplo, a derivada dessa função aqui, certo? Nosso tempo está acabando, mas acredito que o raciocínio vai ser melhor se continuarmos nessa aula aqui. Se você quiser, por exemplo, encontrar o gradiente da função, como vimos aqui, o gradiente nada mais é que a derivada na direção x e a derivada parcial na direção y. Então, vamos encontrar aqui o nosso gradiente nessa função aqui. Ora, o gradiente da função vai ser igual ao vetor, né? Onde a primeira componente é a derivada parcial na direção x. A gente pode encontrar aqui. Vamos encontrar aqui, ó. Aqui está a nossa função. Quem seria a derivada? Vamos colocar aqui a derivada da função na direção x, né? A derivada parcial. Ora, como y vai ser constante, essa derivada aqui é igual a 0. Então, a primeira componente é 0. Enquanto que a nossa derivada parcial na direção y, que seria a segunda componente do vetor, vai ser igual. Então, a derivada da função na direção y vai ser igual a 1, certo? A derivada da função na direção y é igual a 1. Então, a segunda componente aqui é 1. Isso aqui, pessoal, simplesmente isso aqui, é o nosso gradiente, ou seja, é o vetor que nos diz a direção que vai ser mais íngreme, podemos dizer assim, certo? Ou seja, isso quer dizer, ó, e você já deve lembrar que isso aqui nada mais é que o vetor que está na direção, olha, 0, 1, é o vetor que está na direção do eixo y, tá ok? Então, é esse vetor aqui que está na direção do eixo y, direção positiva do eixo y. Isso aqui é o vetor 0 e 1. Perceba que essa direção é exatamente, né, pegando um representante nesse ponto, é exatamente essa direção aqui, que está dizendo para onde, né, qual o caminho é mais íngreme, onde a taxa de variação é maior. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco a ideia de gradiente. Na próxima aula, vamos falar um pouquinho mais desse assunto que é de extrema importância no cálculo de duas variáveis. Valeu, galera!